Boa noite a todos. Como a Ana já disse, né? Passaram 5 minutinhos, então, para não atrasar muito e também respeitar todos aqueles que chegaram, vamos dar início ao nosso seminário. Eu estarei apresentando para vocês, Ana Lara. Eu sou do 2º ano, faço parte do PET Fonoaudiologia, junto com a Ana Júlia, que é aluna do 3º ano e também integrante do PET. A gente vai trazer a importância do diagnóstico precoce das alterações de linguagem na infância. E para isso, né, nós somos orientadas pela professora doutora Simone Rocha de Vasconcelos Rage. Primeiramente, é importante trazer que existem 2 tipos de alterações de linguagem, as globais e as primárias. As globais, elas possuem as alterações de linguagem como uma consequência da sua patologia, né? Então, aqui nós temos o transtorno do espectro autista, a paralisia cerebral, o transtorno do desenvolvimento intelectual e também o atraso global do desenvolvimento. E as primárias, que são as alterações de linguagem propriamente dita, como o transtorno fonológico ou o transtorno dos sons da fala, a apraxia de fala na infância, o transtorno do desenvolvimento da linguagem, o TDL, e também conhecido como distúrbio específico da linguagem, o DEL, o atraso de linguagem e o transtorno da comunicação social, também conhecido como transtorno pragmático da linguagem. Nesse seminário, nós vamos tratar as alterações primárias, com exceção do transtorno da comunicação social. A primeira alteração é o transtorno fonológico. Para a gente entender melhor o transtorno fonológico, é importante entendermos o processo de aquisição da linguagem. Então, ele está totalmente ligado, né, o transtorno fonológico com o processo de aquisição. Ou seja, a aquisição fonológica, ela está relacionada com o processo de aquisição dos sons de uma língua, incluindo todo o inventário fonológico, fonético e também as regras fonológicas. No caso aqui da aquisição fonológica, é importante também saber que esse é um processo gradual e não linear. Ou seja, se nós pegarmos e analisarmos o processo de aquisição de linguagem de 2 crianças, nós vamos ver que elas não vão percorrer esse processo da aquisição dos sons da fala, né? No caso nosso do português, da mesma forma. Mas é importante que elas cheguem aos 5 anos, né? Que é a idade esperada, com a mesma bagagem do domínio fonológico. Então, independente do processo que elas percorram, de quais serão os maiores processos fonológicos que elas vão utilizar, se elas vão utilizar, ao chegarem com os 5 anos, que também é uma idade que existe uma certa discussão acerca se essa é a idade do domínio fonológico, mas é que na literatura traz uma maior garantia, que com 5 anos essa criança venha a ter esse domínio fonológico. E aí, nessa questão do domínio, que entra o transtorno fonológico. O transtorno fonológico, ele é o distúrbio de comunicação mais predominante na população infantil. Ele trata de uma alteração que envolve não só a produção articulatória dos sons da fala, mas a linguagem, na medida que implica numa dificuldade em construir ou armazenar a representação fonológica da palavra. Dessa forma, o transtorno fonológico, ele é caracterizado por uma fala em que a criança faça certas substituições, omissões ou até mesmo distorções dos sons da fala. E essas alterações, elas podem ocorrer por algumas formas, alguns motivos, como a dificuldade em organizar as regras fonológicas da língua, o que caracterizaria numa dificuldade cognitivo-linguística, ou também uma alteração na percepção auditiva, ou até mesmo na produção motora dos sons. Contudo, quando a gente analisar esse processo de aquisição fonológica da criança, nós vamos ver que é comum que elas exerçam certos processos fonológicos, e em cada idade é esperado algum processo fonológico. Aqui nessa tabela ao lado, nós temos, proposto por Wertzner,
a tabela do desenvolvimento típico desse processo de aquisição de linguagem. Então, são esperados em cada idade que essas crianças façam alguns processos fonológicos, como com 2 anos e meio, né, a redução de sílabas, lá com 3 anos, a frontalização de velares, e até com 7 anos, que ela faça certas simplificações de encontro consonantal e até mesmo da simplificação de consoante final. E aí, olhando para essa tabela de desenvolvimento típico, nós temos o transtorno fonológico, que é justamente quando a criança ela faz esses processos fonológicos numa idade inadequada. Então, ela passou dos seus 2 anos e meio e continua fazendo uma redução silábica, por exemplo. Então, essa alteração de quando esse processo persiste e ele passa a ser inadequado para a sua idade é o que nós chamamos de transtorno fonológico. A próxima alteração é a apraxia de fala, que é definida pela ASHA como um distúrbio de origem neurológica em que a precisão e consistência dos movimentos articulatórios da fala estão prejudicados, na ausência de déficits neuromusculares e tende a persistir após o período de desenvolvimento. Ou seja, a pessoa, né, a criança com apraxia de fala, ela vai ter uma dificuldade na execução da fala. Então, na hora que ela for tentar programar os seus gestos articulatórios, né, para poder falar aquilo que ela está tentando falar, ela vai ter muita dificuldade. Às vezes, até mesmo não conseguir, e isso vai trazer uma certa ininteligibilidade para sua fala, ela não vai ter uma fala muito fluente, e não vai ter aquela precisão na mensagem que ela está tentando transmitir. Por isso, né, é muito comum algumas características específicas na produção de fala dessa pessoa, como, por exemplo, um repertório limitado de consoantes e vogais, fazer muitas omissões, porque ela não consegue fazer essa programação. Então, às vezes, ela vai acabar fazendo omissões de sílabas, de fonemas, ter uma alta incidência de erros em vogais, articulação inconsistente, justamente por causa dessa programação motora. Ela vai ter características suprassegmentais alteradas, como a prosódia, a qualidade vocal e a fluência, um aumento do número de erros em unidades maiores de fala. Quanto maior for a palavra, maior vai ter que ser essa programação motora, né, que ela vai tentar fazer. Por isso, quanto maior a sentença, maior vai ser a sua dificuldade na programação e talvez até mesmo maior a sua ininteligibilidade na sua fala. Por isso, ela geralmente tem a tendência, né, uma das características, de também fazer o uso predominante de forma silábica simples, justamente por ser mais fácil para ela fazer sentenças menores, usar palavras menores, por ter uma maior facilidade em programar palavras pequenas do que palavras grandes. Além disso, é observado também características gerais de linguagem e de movimentos orofaciais. Os movimentos orais voluntários, eles podem ser prejudicados. Não só a fala, né, mas como também a deglutição, a mastigação, porque ela tem justamente essa dificuldade em programar a musculatura articulatória. Então, todos os movimentos orofaciais, eles vão estar alterados por essa dificuldade em programar. Então, não vai ser só na dificuldade de programar a articulação, vai ser também da mastigação, da deglutição, envolve toda essa dificuldade nessa musculatura orofacial. E temos também a redução das habilidades diadococinéticas. A terceira alteração de linguagem é o transtorno do desenvolvimento da linguagem, que ele é historicamente conhecido pelo distúrbio específico da linguagem. E na literatura, ele é definido como uma dificuldade constitucional e duradoura, de gravidade variável para o processamento da linguagem e é incompatível. Desculpa, assustei. Então, voltando, ele é na literatura definido como uma dificuldade constitucional e duradoura de gravidade variável para o processamento da linguagem, incompatível com o desenvolvimento intelectual e social do sujeito. Ou seja, o paciente que apresenta o transtorno do desenvolvimento da linguagem, ele não necessariamente vai ter
um déficit no seu desenvolvimento intelectual, e também ele pode ter um ambiente estimulativo. Então, essa criança ela foi estimulada, até mesmo já passou por terapia, mas essa dificuldade ela vai ser duradoura. É como se ela não conseguisse alcançar o que ela deveria alcançar naquela faixa etária. Então, ela vai ter sempre aquela dificuldade, vai estar sempre um pouquinho para trás do que era esperado para a sua idade. E dessa forma, é comum a gente visualizar algumas manifestações clínicas, como, por exemplo, a dificuldade em adquirir novas palavras, possuir uma defasagem na memória operacional e de curto prazo fonológica, dificuldade também na estruturação gramatical simplificada, fazer uma estrutura também pouco variada, fazer uma ordenação atípica de palavras e também a presença de processos fonológicos comuns e idiosincráticos. Falando ainda do TDL, existem 3 aspectos que são característicos e muito relevantes para o seu diagnóstico. Primeiro, a alteração do desenvolvimento da linguagem ela é persistente para além dos 4 anos de idade. Ou seja, antes desses 4 anos, dificilmente, na verdade, não é possível ser feito o diagnóstico de TDL. É necessário ver se, mesmo com estimulação, mesmo com terapia, essa criança ela não vai ter uma evolução. Por isso que ele é persistente e precisa ver além dos seus 4 anos de idade. Ele também é feito por exclusão. Por exemplo, ele não vai poder ser explicado por uma lesão cerebral, por uma afasia epiléptica, por condições neurodegenerativas, por paralisia cerebral, por perda auditiva neurosensorial, por condições genéticas como síndrome de Down, transtorno do espectro autista, o TEA, né? Ou o transtorno do desenvolvimento intelectual. E, por fim, o último aspecto é que quando a gente faz, né, aquela anamnese ou quando a gente vê o histórico daquela família, nós vemos que existiram, além daquele paciente, problemas de alfabetização e de linguagem também em outros integrantes daquela família. Ainda no TDL, nós podemos observar que ele pode co-ocorrer com outros distúrbios do neurodesenvolvimento. E este diagnóstico, o diagnóstico do TDL em si, ele pode ser aplicado quando a gente vê que existem problemas com a aprendizagem escolar, como o transtorno específico de aprendizagem, o processamento auditivo, como, por exemplo, a desordem do processamento auditivo, dificuldade na atenção, né, o famoso TDAH, alterações motoras, como a apraxia de fala, que eu disse anteriormente, e também problemas de comportamento. Agora eu passo a palavra para a Ana Júlia. Bom, e agora que a Ana já esclareceu brilhantemente alguns dos transtornos primários de linguagem mais típicos, nós vamos comentar sobre uma outra alteração de linguagem que é bastante comum no desenvolvimento da linguagem infantil, que é o atraso de linguagem. E o que é o atraso de linguagem, né? Ele pode ser definido como um quadro transitório que se estende além do tempo normal de desenvolvimento da linguagem. E ele acontece quando as alterações têm exclusão de causa patológica e ausência de distorções específicas. Ou seja, ele não tem uma relação com transtornos do neurodesenvolvimento. Suas principais características nas crianças são padrões linguísticos de crianças mais novas, presença de jargões e falas telegráficas, ou seja, frases e comportamento linguísticos que só a criança e os cuidadores mais próximos entendem. Diferentes formas de simplificações fonológicas, então não é um quadro fonológico específico. Compreensão normal, mas com vocabulário reduzido. Um atraso no desenvolvimento sintático da língua e um nível pragmático sem alterações. Ou seja, essa criança ela consegue ter boas e efetivas habilidades de conversação. Pode passar, Ana. Agora, é muito importante que a gente estabeleça a relação entre o atraso de linguagem e o ambiente, porque esses dois fatores eles estão diretamente relacionados. Os fatores ambientais podem ser definidos como os principais agentes etiológicos do atraso de linguagem infantil, e isso pode acontecer por quê? Por causa de uma privação de estímulos adequados
que essa criança sofre, é uma superproteção dos pais, que não permite que seus filhos tenham contato com o mundo externo, né? Uso excessivo de telas e aparelhos eletrônicos, no qual não vai ter uma interação recíproca de comunicação. Ou seja, todos esses fatores, eles podem sim desencadear um atraso de linguagem. E, além disso, né, nos dias atuais, em virtude do isolamento social, mais um fator, né, trazido pela pandemia, isso se tornou mais um fator de risco para o atraso de linguagem, porque as crianças em período crítico para aquisição de linguagem não estão mais expostas a um ambiente rico em estimulação adequada. Então, por isso, nós trouxemos um conceito bastante importante nesse ponto, que é a diferenciação entre o atraso de linguagem e o transtorno de linguagem. O atraso de linguagem não é um transtorno de linguagem, diferentemente do TDL, da apraxia de fala e do transtorno fonológico. O atraso ele não está ligado a problemas orgânicos ou alterações do neurodesenvolvimento, e sim a uma condição transitória, geralmente por falta de estimulação adequada. Então, quando a gente pensa que essa estimulação passa por uma mudança, por exemplo, a criança começa a frequentar uma escola, ou existe uma mudança de comportamento dos pais frente à criança, muito provavelmente esse quadro de atraso vai desaparecer e a criança vai continuar o seu desenvolvimento típico de linguagem, né? Então, não há um fator patológico por trás. Por isso que a gente trouxe essa definição. E agora que nós já caracterizamos as alterações e transtornos mais comuns de linguagem, nós iremos falar sobre como nós identificamos esses transtornos primários. Em primeiro lugar, a gente tem que conhecer o desenvolvimento típico. Inclusive, né, aqui na FOB, é por isso que nós temos uma matéria só sobre isso no primeiro ano. Porque só sabendo o que é típico, nós podemos perceber os casos em que a normalidade está alterada. Então, a gente precisa saber o que é normal para identificar quando algo não está normal. A partir disso, a gente precisa também conhecer quais são as possibilidades de transtorno de linguagem. E, por fim, precisamos avaliar as crianças utilizando protocolos e testes normatizados e validados. E agora é um pouco sobre isso que a gente vai falar, sobre o processo de avaliação dessas crianças. Em primeiro lugar, vamos esclarecer que a avaliação para se chegar a um diagnóstico preciso é sempre a mesma para qualquer um desses transtornos. E o que muda então, né? O que muda é a interpretação dos resultados dessa avaliação para cada caso. Então, dentro do processo de avaliação, alguns itens são essenciais. A história clínica, que é a nossa anamnese, os protocolos de avaliação, a avaliação audiológica e também uma avaliação psicológica, complementar com outros profissionais, neuropsicológica e etc. E nós vamos falar sobre cada ponto agora. Porém, aqui é fundamental, né? A gente trouxe para ressaltar que nenhum diagnóstico de alteração primária de linguagem pode ser feito sem avaliação do fonoaudiólogo. Os outros profissionais são complementares. É a fonoaudiologia que assume um papel protagonista e primordial. Bom, a história clínica ela é fundamental para entender a queixa e desenvolver a linha de raciocínio de qual linha seguir dentro da avaliação. Porque através dela a gente vai realizar uma entrevista com os pais dessa criança e extrair todas as informações necessárias acerca do que está acontecendo com a linguagem do seu filho. Então, a partir disso, a gente pode traçar uma sequência mais efetiva de utilização dos protocolos. Dentro dessa anamnese, então, alguns pontos são muito importantes de serem bem investigados. Em primeiro lugar, qual que é a queixa e qual que é a história pregressa dessa queixa. Por que a criança chegou para a gente? O que está acontecendo? A gente pede para ser uma descrição bem detalhada para os pais, pedir muitos exemplos. Desde quando foi notada essas alterações? O que já foi feito a respeito disso e por quais outros profissionais essa criança já passou? Também perguntamos sobre o desenvolvimento comunicativo da criança, para a gente ver se essa queixa é só de fala ou se a criança também tem uma alteração de audição, de voz, de fluência. Entender se a criança se comunica e como ela se comunica, com quantos anos ela começou a falar, como foi esse desenvolvimento comunicativo dela.
Para as crianças que já frequentam a escola, como é o processo de aprendizagem, como que ela é dentro da escola, como é a socialização e como é o processo de aprendizagem dela. Para crianças que já deveriam estar na escola e não estão, o porquê de não estarem. Também é muito importante a gente entender o desenvolvimento cognitivo e o comportamento socioemocional da criança. Então, como que ela reage quando ela é contrariada? Que brincadeiras ela gosta de fazer? Como é a socialização dela e comportamento dentro e fora de casa? Relação com familiares e com estranhos? Fatores psicológicos e emocionais relevantes. Entender um pouco da independência dessa criança, ou seja, o que ela consegue fazer sozinha e o que é dado de oportunidade para ela tentar fazer sozinha também. O desenvolvimento motor, com quantos anos ela começou a andar, começou a sentar, se tem algum problema de coordenação motora fina ou grossa. Depois, levantar os fatores biológicos gestacionais e de nascimento, porque a gente sabe que quanto mais avançada a idade materna, isso se torna um fator de risco. Então, a gente precisa entender como foi essa gravidez, se teve um acompanhamento pré-natal, alguma intercorrência na gestação ou no parto. Também é importante se levantar se na família dessa criança há algum histórico de alterações de linguagem ou queixas que não foram investigadas. E também é muito importante investigar em que ambiente essa criança vive, né? Principalmente nos casos de atraso, como eu comentei, para a gente ver como está ocorrendo a estimulação dessa criança, já que o atraso de linguagem tem uma relação muito forte com o ambiente. Então, é importante saber com quem a criança mora, como que é a atenção direcionada a ela, os lugares que ela fica e as formas de lazer que ela tem acesso. Tudo isso junto vai nos fazer levantar e entender os fatores de risco e de proteção para as alterações e transtornos de linguagem. Depois de realizada uma história clínica bem completa e detalhada, a gente entra na parte de utilização dos protocolos de avaliação. Nas crianças com oralidade, as crianças que falam, primeiro a gente avalia os subsistemas da linguagem, todos os subsistemas, ou seja, a fonética, fonologia, morfossintaxe, semântica e pragmática. E também aplicamos uma escala de desenvolvimento para afastar a hipótese de transtornos globais e levantar algum sinal de alteração comportamental. Nas crianças que não falam, sem oralidade, nós não conseguimos avaliar os subsistemas da linguagem, né? Justamente porque elas não falam. Então, a gente avalia as habilidades comunicativas por meio de observação comportamental estruturada, para a gente ver se no ambiente, se a criança se comunica e como ela faz isso. E também aplicamos, nesses casos, uma escala de desenvolvimento global para o mesmo objetivo das crianças com oralidade. Pode passar, Ana. Aqui nós trouxemos os protocolos mais utilizados na rotina clínica para avaliação das crianças com oralidade. Podem sim ser usados outros procedimentos, desde que validados e normatizados, mas algo importante de se ter em mente é que, assim, não importa através de qual protocolo. Com essas crianças, o que importa é que nós temos sempre que avaliar todos os subsistemas da linguagem. Então, para fonologia, nós temos na clínica a prova de fonologia do ABFW, para avaliação da morfossintaxe, o protocolo de avaliação morfossintática, para avaliação do vocabulário, a prova de vocabulário do ABFW, para avaliação da pragmática, o protocolo de avaliação das habilidades pragmáticas. Peraí, só um minuto que tem alguém pedindo para entrar. Para avaliação da linguagem compreensiva e expressiva, a utilização do ADL2. E, por fim, a avaliação do desenvolvimento global infantil, através do Denver, que é uma triagem, e pelo invertário Portage. Agora, para a avaliação de crianças sem oralidade, é fundamental que se faça uma observação comportamental sistematizada das habilidades comunicativas e do desenvolvimento do simbolismo. Para isso, na nossa rotina clínica, o protocolo mais utilizado é o PROC. Com as crianças sem oralidade, a gente pode também avaliar a compreensão dela. E para isso também utilizamos a parte compreensiva do protocolo ADL2. E aqui nós avaliamos também o desenvolvimento global infantil,
utilizando a triagem através do Denver, né? E o inventário Portage, assim como nas crianças com oralidade. Complementando tudo isso, todas essas aplicações de protocolo, nós fazemos também uma avaliação audiológica da criança, para que a gente possa descartar alterações auditivas que possam estar influenciando o processo normal de aquisição e desenvolvimento da linguagem. E também nós fazemos avaliações complementares com outros profissionais. Por exemplo, uma avaliação psicológica para complementar o diagnóstico, caso haja alguma comorbidade de ordem psicológica junto ao quadro dessa criança. Também, se a criança tiver alguma queixa de coordenação motora fina ou grossa, a gente pode sim encaminhar ela para uma avaliação com fisioterapia, para que haja uma complementação desse diagnóstico. Bom, e depois de todo esse processo de avaliação tão rico e completo, depois de terem feito todos os procedimentos, como eu disse anteriormente, a interpretação dos resultados é que vai nos levar a um diagnóstico preciso. Então, aqui eu trouxe algumas interpretações de resultados que se relacionam com os transtornos primários de linguagem. No transtorno fonológico, a criança vai apresentar um desempenho inferior nas avaliações do subsistema da fonologia. Porém, os seus resultados nos demais subsistemas estarão preservados. Então, como a Ana disse lá no começo, no quadro de transtorno fonológico, fica bem claro que o problema é fonológico. Então, os outros subsistemas tendem a estar preservados. Já na apraxia de fala, a criança vai ter um comprometimento na avaliação fonética e fonológica, mas sempre constatando que existe presença de imprecisão articulatória e falta de consistência. Então, dependendo do grau de apraxia, essas crianças produzem enunciados muito simplificados, um vocabulário pode estar limitado, devido a essa dificuldade motora mesmo para falar. Então, por isso que os outros subsistemas estão comprometidos. E aqui é importante ressaltar que quando a gente suspeita da apraxia de fala, incluímos na avaliação o protocolo de avaliação das habilidades práxicas bucofaciais. Já no TDL, como a Ana disse anteriormente, o diagnóstico não pode ser feito antes dos 4 ou 5 anos, porque ele é uma alteração de linguagem persistente. E aqui, a partir da avaliação, a criança vai ter prejuízos nos diferentes subsistemas da linguagem, no mínimo 2 deles, tá? Incluindo possíveis alterações também na linguagem compreensiva. Já no atraso de linguagem, o diagnóstico é feito só até 3 anos e 11 meses, porque depois disso já podemos começar a pensar no TDL, né? Como eu disse anteriormente. Inclusive aqui, em alguns momentos, a gente não vai saber se é possível, não vai ser possível saber se é um atraso de linguagem ou se é um quadro de TDL. Por exemplo, se a gente pensar numa criança que tem mais de 3 anos, ela fala muito pouco, mas quando a gente fez a anamnese, não apareceu nenhum sinal indicativo de falta de estimulação adequada. Então, nesse caso, apenas o tempo e a resposta da criança frente à intervenção vai nos dizer se é um simples atraso de linguagem ou se estamos diante de um quadro de TDL, porque as crianças com atraso de linguagem, elas respondem muito rápido à intervenção. Já as crianças que possuem o TDL responderão de maneira muito mais lenta, né? Por ser um transtorno. Então, a gente encerra a nossa fala. Aqui estão nossas referências. E agora, depois de feito todo esse procedimento de avaliação, de levantamento de dados, e se ter chegado num diagnóstico, nós convidamos a nossa professora, orientadora, professora doutora Simone Rocha de Vasconcelos Rage, ela que é graduada em fonoaudiologia pela Unisagrado, mestre em linguística pela Unicamp, doutora em ciências médicas pela Unicamp e professora associada 2 do Departamento de Fonoaudiologia aqui da FOB-USP, para comentar sobre a importância do diagnóstico precoce das alterações de linguagem e também para trazer um pouco da experiência dela na vivência clínica. A gente agradece muito a participação da senhora e a palavra é sua, professora.
Puxa, Ana Júlia e Ana Lara, eu vou embora, vocês já falaram tudo. Muito bom, não tenho mais nada para falar, acabou. Resumiram muito bem, né? Mas ok, a gente. Ah, Vivian, saudades também. Mas acho que a gente pode começar falando, né? Eu andei olhando, né? Quem são a nossa plateia, os participantes, e eu vi que tem alunos do primeiro e do segundo, do terceiro e do quarto ano. E para mostrar que esse tema integra informações que estão lá no primeiro, que estão no segundo, estão no terceiro e estão no quarto. Como assim? Quem está no primeiro ano está vendo lá as estruturas anatômicas, fisiológicas, está vendo o sistema nervoso, como que esse sistema nervoso se organiza, está vendo o desenvolvimento infantil, está vendo o desenvolvimento de linguagem. Esses conhecimentos todos vão ser muito importantes para o diagnóstico precoce de alterações de linguagem na infância. Por que que ele vai ser importante? Porque se você conhece bem esse desenvolvimento, você consegue rapidamente saber se aquela queixa procede ou não. Então, imagina assim, vamos supor que chega uma família para você e diz assim, puxa, eu estou muito preocupada com o meu filho, porque ele não está falando. Ah, sim. E quantos anos ele tem? 8 meses, certo? Puxa, então, para quem conhece o desenvolvimento, sabe que no primeiro ano de vida eu não tenho mesmo expectativa de oralidade, né? De linguagem oral. Mas eu tenho, sim, expectativa de que essa criança se comunique, manifeste as suas intenções comunicativas, que ela balbucie. E aí, se você tem esse conhecimento, você dá conta, né, de entender esse processo. Por outro lado, se chega uma criança para você com 2 anos e meio, por exemplo, e que não está falando, né? Se você pergunta para a família, bom, o que está acontecendo? Então, ele tem 2 anos e meio e não está falando. Mas eu já fui em vários profissionais e muitos disseram que é normal, que uma hora ele vai falar, que até aos 5 anos de idade a gente pode esperar uma criança falar. Bom, quem conhece desenvolvimento típico sabe que não é isso, né? Da mesma forma, eu sei que no segundo ano de vida eu tenho expectativa de que a oralidade apareça, né? Ou ainda, se alguém fala, puxa, meu filho não se comunica, ele não manifesta seus desejos, ele não aponta para aquilo que ele está querendo. Ó, isso é normal? Se ele tem 2 anos e meio, ou se ele tem 1 ano e meio? Não, porque a gente sabe que esta característica de comunicação intencional aparece no primeiro ano de vida. Então, se a ideia, né, se a intenção desse nosso seminário é falar de diagnóstico precoce, a primeira coisa que faz a gente ter esse papel de verificar precocemente a possibilidade de uma alteração de linguagem começa aí, com o desenvolvimento típico, porque a linguagem da criança está em construção, ela não é uma linguagem pronta. Então, a gente precisa diferenciar aquilo que ainda está em desenvolvimento e aquilo que já deveria ter ocorrido. Por outro lado, só esse conhecimento, ele não é suficiente. A gente também não pode reconhecer na clínica, reconhecer uma coisa que a gente não conhece, ou aquilo que a gente nunca viu falar. Como é que você vai reconhecer uma apraxia da fala na infância, numa criança, por exemplo, que não fala, se você nunca ouviu falar disso? Se você não sabe quais são as características de uma apraxia da fala? Só quando você tem esse corpo de conhecimento sobre o que é uma apraxia, que tem essa dificuldade no planejamento motor da fala, que essas crianças têm uma inconsistência na produção dos sons, que muitas vezes elas produzem só vogais, que eu posso encontrar na história clínica alguma coisa relacionada com sucção, mastigação e balbucio. Então, não é só o desenvolvimento típico, mas se nunca ninguém falou para você o que é uma apraxia, fica difícil também. Fica difícil, não é? E
por outro lado, só essas duas coisas também não são suficientes. Quando você recebe esse paciente, é importante, e é isso que o terceiro ano vê, né? Como que a gente identifica? E eu acho que o que a Ana Júlia e a Ana Lara falaram, né? Uma das falas dela, não vou lembrar qual das duas foi, mas assim, não é o procedimento que faz a diferença, somos nós que fazemos a diferença. Ah, o que você usa para diagnosticar apraxia? Ah, o que você usa para diagnosticar atraso de linguagem? O que você usa para diagnosticar transtorno fonológico? Então, não tem um instrumento para X, Y, Z. Não tem, né? Na verdade, os instrumentos, eles te ajudam a detectar se existe uma alteração em um ou outro aspecto e se não existe alteração em outro aspecto. O nome já está dizendo, os procedimentos de avaliação são instrumentos que ajudam você a pensar sobre essa questão. Mas é claro, esses procedimentos, eles precisam ter sido balizados, e isso é um esforço grande que a gente tem feito no Brasil, sabe? É claro que um clínico com muita experiência, ele bate o olho, ele já pega. Mas, gente, experiência não vem do dia para a noite. Você vai esperar 20 anos para poder fazer uma boa avaliação? Claro que não. Né? Não precisa ir muito, vai, 10 anos, porque a gente pode dizer que uma pessoa com 10 anos tem muita experiência, né? Experiência profissional. Não dá, né, para ficar esperando 10 anos por conta disso. É aí que entram os procedimentos, porque se eles são normatizados, ou seja, foram aplicados numa população típica, você consegue comparar, porque senão você fica assim, meu Deus, né? Ah, mas eu me baseio no desenvolvimento típico. Tá, mas só ele não dá, fica difícil, certo? Então, se você tem um instrumento que vai exatamente no ponto, e que ele foi aplicado numa população típica e pode te dar uma referência, né, te dar um norte para saber. É que nem quando você vai fazer exame, certo? Será que eu tô ou não com as minhas hemoglobinas boas? Então, tá lá as referências para homem, para mulher, se é para criança, se é para adulto, se é para uma pessoa de idade. Então, é nesse sentido que elas reforçaram bastante a importância da gente ter procedimentos que são normatizados e validados, ou seja, validade quer dizer o quê? Ele realmente mede aquilo que ele está se propondo a medir, né? Então, não dá para dizer que tem um instrumento, por mais validado e normatizado, ainda não dá para você dizer, esse instrumento aqui, eu diagnostico tal coisa. Ah, e esse outro instrumento aqui, eu diagnostico outra coisa. Não, quem diagnostica é você. É a sua capacidade de juntar todas essas informações. E é exatamente isso que o terceiro ano está fazendo. Recebendo crianças com queixa de linguagem, queixa, e com base nessa queixa, a gente está vendo, né, aplicando procedimentos aí, e depois nós vamos juntar, né, estamos já juntando todas essas informações para poder chegar no diagnóstico. E no quarto ano? O quarto ano é justamente o que coroa tudo isso. Se de fato existe uma alteração de linguagem, um transtorno de linguagem, um atraso de linguagem, dá para parar no diagnóstico, né, gente? Não dá. Né? Você, por um acaso, quando vai no médico, ele diz para você, te dá um diagnóstico aí, né? Diz para você, não, você tem X problemas, e aí você vai embora? Só isso? Ah, é só isso? Não, né? Qual é o seu desejo? Tratar, né? Que você possa minimizar esse seu problema, sarar, de preferência que é sarar, certo? É aí que entra o papel da intervenção. E é tudo uma cadeia, porque você vai poder intervir melhor, você vai poder tratar melhor, se você sabe onde você está pisando. Não que você tenha que, não que você sempre tenha um caso que sempre tem um diagnóstico. Claro que não. Quantas e quantas vezes a gente não sabe, assim, a gente conseguiu eliminar coisas. Ah, não é isso, mas assim, não sei exatamente onde eu estou, mas você já eliminou várias coisas, então você pode intervir melhor,
né? Então, o diagnóstico, ele não deve nunca ser uma sentença, sabe, imutável. Ele é um caminho, né? Então, bom, se o meu paciente tem apraxia da fala na infância, o cara, né, tô vendo aqui pela avaliação que ele tem apraxia, o caminho é esse. Se pela minha avaliação está me dizendo que é um transtorno fonológico ou transtorno dos sons da fala, né? Isso é complicado às vezes na nossa área. Um mesmo quadro recebe nomes distintos. Transtorno fonológico é muito utilizado no Brasil, mas o DSM-5 chama de transtorno da fala, estamos falando da mesma coisa, né? Transtorno dos sons da fala, estamos falando das mesmas coisas. E se for um transtorno fonológico ou um transtorno dos sons da fala, o caminho é outro, né? Para quem está aqui no quarto ano sabe, né? Que você pega caminhos diferentes para poder tratar uma criança que tem trocas na fala, só que as trocas na fala dela é apraxia. As trocas na fala é transtorno fonológico. Então, você só vai intervir com competência se você tiver esse caminho. Tá, mas às vezes a gente também pode se equivocar. Às vezes é a terapia que vai dizer isso para nós. Às vezes você pensa que era esse caminho, em função das circunstâncias que te levaram, mas sim, eventualmente, você pode falar, não é bem isso, agora as coisas estão ficando mais claras. Da mesma forma, quando você busca um profissional, por exemplo, da área médica, é parecido, ele vai, diagnostica e te dá um tratamento. Só que o tratamento não funciona, não caminhou bem. O que você faz? Você volta nele e diz, ai, doutor, não funcionou. Eu continuo com dor de cabeça. Eu estava dizendo aqui que era a vista, né, que eu não estava enxergando direito, já troquei meu óculos, já fiz tudo, continuar. Ah, então, peraí. Então, não deve ser a questão visual, deve ser, vamos continuar pesquisando para a gente descobrir o motivo da sua dor de cabeça. Então, vamos fazer essa analogia para nós? Sim, a gente tenta, né, a gente se esforça muito para acertar, mas, eventualmente, pode ser que a gente tenha que ter outros caminhos. É por isso que o diagnóstico é dinâmico. É importante que ele seja precoce, porque quanto mais cedo você levantar essa condição é melhor. Por que é melhor? Porque você está lidando com criança. Quanto mais cedo você ter fatores que te levem a uma determinada condição, que seja um determinado transtorno, mais cedo ela pode responder. Você sabe que conforme a gente envelhece, as coisas vão ficando mais difíceis, né? Vocês já estão passando por isso, né? Mudar comportamento, quanto mais jovem você é, mais difícil é. E linguagem é comportamento, né? Então, mais os seus neurônios estão mais ali, com as sinapses mais de maior repetição, é mais difícil, né, você fazer mudanças. Quanto mais cedo você entra com intervenção, muito melhor. Por isso que a gente, né, que o tema aqui está sendo diagnóstico precoce. Mesmo que a criança, às vezes, não tenha aquela... Vamos pegar o TDL, né, que elas falaram aí, que você não faz o diagnóstico antes dos 4 ou 5 anos, porque é persistente. Como é que você vai falar que uma criança que tem 2 anos e meio tem uma alteração persistente? Puxa, há 6, 7 meses atrás, ela ainda estava dentro do rol dos normais, né? Então, não dá para falar que é persistente. Ótimo. Então, quer dizer o quê? Que eu mando essa criança embora? Não, claro que não. Né? Se ela tem 2 anos e meio, então vamos supor que ela tem tudo para ter um TDL, tá? Ela tem 2 anos e meio, ela não está falando, ela não tem alterações em outras áreas do desenvolvimento, o pai dela demorou para falar, lá o tal do histórico, né? O pai dela demorou para falar, o vô dela demorou para falar, o bisavô dela, né? Agora que nós estamos exagerando um pouquinho, mas assim, várias pessoas na família demoraram para falar, o irmão mais velho tá, além de ter demorado para falar, também tem dificuldades na escola, né? Então, é menino, né? Porque costuma ser mais do sexo masculino, então é menino, tem histórico, mas não é persistente. Ah, então eu vou mandar embora. Claro que não.
certo? Não tem. O que você vai fazer? Você vai intervir. O nome disso chama-se intervenção precoce, certo? Então, assim, pô, mas essa criança não dá para dizer, não dá para dar um diagnóstico ainda para ela, no máximo um atraso, né? Ok, você vai fazer o quê? Intervenção precoce, certo? Intervenção precoce. Para quê? Para justamente poder minimizar essas alterações. E talvez só lá com 4 anos ainda tenham coisas, mas o fato de você ter feito uma intervenção precoce já minimizou muito as condições. A gente tem 1000 relatos na clínica de situações de intervenção precoce e que aquela manifestação ficou tão mínima que nem dava para dizer que era transtorno, né? Então, por isso, essa temática, ela é importante. Primeiro, para dizer que o diagnóstico não pode ser uma sentença de morte, certo? Uma sentença do tipo, eu tenho, meu Deus, o que eu vou fazer? Vou ter que levar isso para o resto da vida. Claro, não. Diagnóstico não é sentença, né? Não é uma sentença imutável. Ele é dinâmico. E quanto mais cedo você levanta as condições, mais cedo você tem chance de ter sucesso, certo? É por isso que na clínica a gente tem trabalhado muito no sentido de receber essas crianças, quando alguma coisinha não está errada, a gente já está de olho, né? Não está falando. Hoje a gente recebeu uma criança assim, né? A gente estava na clínica junto com a Renata, não sei se a Renata está aí, acho que não. A Carla, né? De uma criança de 2 anos e 2 meses que não está falando nada, né? Mamã, papá, parece que tem boa compreensão, uma história sem fatores de risco. Puxa, não tem fatores de risco, é menina. Ah, não é menino, né? Se fosse TDL, só dá em menino. Claro que não, dá em menina também. É mais prevalente no menino, mas pode ocorrer em menina também, certo? Vamos mandar embora? Só tem 2 anos e 2 meses? Claro que não. Vamos acompanhar, né? Vamos acompanhar aí. Minimamente ela tem um atraso de linguagem, minimamente, certo? Então, Ana e Ana, não sei se a gente deixa para perguntas, se o pessoal quer fazer alguma pergunta específica, tirar dúvida de alguma coisa. Acho que é um tema que abrange todo mundo, né? Desde quem está lá começando quem está no 4º ano, né? Vai me ajudando aí, Ana. A senhora trouxe explicações brilhantes para o nosso seminário, contribuiu demais. Podemos abrir para pergunta, sim, se alguém quiser comentar alguma coisa, tirar alguma dúvida. Oi, Priscila. Eu vou abrindo aqui. Tá. Eu posso ler para a senhora também, se a senhora preferir. Tá, pode ser. Tá. Boa noite, professora, tudo bem? Que saudade, que prazer te ouvir. Sou ex-aluna e ex-petiana, voltei recentemente a atender casos de linguagem infantil. Fiz 2 residências multiprofissionais no HRAC. Gostaria de saber se vocês estão realizando avaliação e intervenção via telefonoaudiologia. Tá. Priscila, nós estamos nos esforçando muito nesse sentido, certo? Mas, assim, nós temos algumas questões quando se fala em teleatendimento. Tem que ser muito cuidadoso nessa hora, porque nós lidamos com a graduação, com pessoas em formação. Então, a primeira coisa que tem que marcar, né, é que o aluno que está em formação, fonoaudiólogo, ou melhor, fonoaudiólogo que está em formação, ele não pode ter tudo pelo teleatendimento. Existe uma porcentagem que a gente pode fornecer para ele como teleatendimento. Eu acho que isso é um ganho, porque isso era até um assunto proibido na fonoaudiologia, né? Todo mundo rejeitava absurdamente o teleatendimento, e eu acho que a pandemia, alguma coisa a pandemia teve que trazer de bom, né? Alguma coisa teve. Uma delas foi a gente refletir mais sobre o teleatendimento. Então, dentro da faculdade, a gente não pode oferecer tudo pelo teleatendimento, porque nós estamos lidando com um fonoaudiólogo aprendiz. Então, ele precisa ter atendimentos presenciais. Mas nós estamos, sim, oferecendo teleatendimento, e nós estamos
selecionando quais são as áreas, quais são os estágios em que isso é possível. Então, vou te dar um exemplo. Uma área que a gente está imaginando, né, que está funcionando relativamente bem, é a leitura escrita. A leitura escrita, como são crianças mais velhas, e muitas vezes lá na casa da criança está ela, o pai ou a mãe, tem sido super bom, um saldo muito positivo, esse teleatendimento. Os casos dos idosos com afasia ou com alguma doença degenerativa, parece que o saldo também tem sido muito positivo, porque a família também está acompanhando, então o teleatendimento, quando você tem outro membro da família acompanhando, tem sido muito positivo, inclusive para ser adotado mesmo. Se para o idoso era às vezes muito difícil ele vir na clínica, pois é, agora com o teleatendimento a gente pode mesclar entre atendimentos presenciais e atendimento por teleatendimento. Por outro lado, a gente está vendo que algumas áreas não dá mesmo, né? Então, diagnóstico audiológico, não dá não, né? Precisa ser no presencial, precisa do contato com o paciente ali, da cabine, né? De todas as necessidades. E eu vou dizer para você que o meu estágio de diagnóstico, eu também não consigo enxergá-lo à distância. Por quê? Porque a gente prima pela realização de procedimentos com normatização. Para isso, eu precisaria que todos os alunos tivessem todos os materiais na sua casa. Todos, né? De cara, ele já entrava na clínica gastando aí uns 5, 6 mil reais. Cada aluno, né? E assim, e outras experiências que a gente tem tido com avaliação, vou dar um exemplo, né? Uma criança que tem deficiência auditiva, mas a deficiência auditiva parece que não está justificando as dificuldades de aprendizagem. A gente teve uma experiência da aluna fazer online, né, uma atividade, porque ela não podia pisar na clínica, não deu certo, né? Não deu certo. Por quê? Pelo microfone, distorção de voz e tal. E aí a aluna que estava presente acabou fazendo as atividades ali do lado. Então, a gente tem que ter bom senso, né? Mas a resposta é sim, nós estamos fazendo com ajustes. E a resposta também é: não dá para fazer tudo. Não dá para fazer tudo porque eu estou com um fonoaudiólogo aprendiz. E segundo, que não dá para fazer tudo mesmo, independente de ser um fonoaudiólogo aprendiz, né? Acho que respondi, né? Acredito que sim. Essa pandemia ela mostrou muito isso para a gente, né? De ir mesclando aonde dá para encaixar a telefonoaudiologia, aonde ela é assim uma boa alternativa e aonde não. Realmente o presencial é fundamental, né? Sim. Então é uma redescoberta diária que a gente está tendo. Sim. Olha isso aqui, acho que a gente ganhou muito, né, com essas possibilidades, mas tem coisas que a gente ainda não abre mão, né? A gente tá louco para voltar para o presencial. A gente nunca mais vai voltar do jeito 2019, 18, nunca mais vai ser igual, nunca mais. Então, o que eu fiz em 2019 não vai ser igual em 2022. Vamos imaginar, né, que tudo vai voltar. Nós estamos assim, né? Sempre na expectativa de que tudo vai voltar, né? Vamos imaginar que em 2022 tudo volte ao normal. Não vai ser igual. A gente não vai voltar ao que fazia em 2019. Muitas coisas vieram para ficar. Vieram para ficar o uso do e-disciplinas, as gravações das aulas que a gente não fazia. Era assim, assistiu, não assistiu, perdeu. Acabou. O que o professor falou? Não ouvi. Bom, agora se você não ouviu, não ouvi, foi. Agora não, né? A gente pode escutar várias vezes e tal. Então, tem coisas que vão ficar mesmo. Agora, tem outras que a gente quer que volte, né? A gente não tem dúvida que a gente quer que volte. Com certeza. Estamos abertos ainda para perguntas, se alguém tiver mais algum comentário, alguma pergunta. Eu mandei aqui no chat para os inscritos o link do formulário de presença para a emissão dos certificados. Vou mandar novamente caso alguém não tenha visto. E para receber o certificado, é preciso que vocês preencham esse formulário, tá bom?
Você quer falar alguma coisa, Ana? Quer perguntar alguma coisa? Não, só agradecer também pela presença da professora. Até me fez gostar um pouquinho mais de linguagem agora, viu? Porque eu não sou muito dessa área, mas eu tô amando. E foi muito bom. Muito obrigada pela oportunidade e por ter ensinado também bastante coisa pra gente. Tá bom, que bom, Ana Lara. Fico feliz esse seminário fez você gostar um pouquinho. Não tem mesmo que gostar de tudo, mas durante a faculdade não tem como você escapar. Você vai ter que passar, né? Vai todo mundo ter que passar por todas as áreas. Sim. Segredinho para vocês, eu não gostava de áudio na faculdade, eu fugia de áudio para caramba, não gostava daquilo ali nem ver. Mas enquanto estive na faculdade, fiz meu papel. Fazia lá, apertava lá, acho que foi a última vez que eu mexi nos aparelhos, foi na faculdade. Mas eu fugia direto daquela situação, mas admiro a área, mas não é algo que eu faria. Por outro lado, eu tenho uma admiração enorme por voz. Eu acho lindo essa coisa, né? De você poder, principalmente a voz profissional. Acho muito legal a área de voz, mas não tenho ouvido para isso. Sempre foi muito ruim para ouvir as coisas. O paciente era rouco, o outro tinha soprosidade. Eu falava assim, gente, eu só estou ouvindo que ele é rouco, mais nada. Então, eu não tinha habilidade auditiva para escutar. Nossa, tá vendo aqui? Tem uma soprosidade. Eu falei, eu não estou ouvindo nada. Igual, né? Mas a gente vai tendo que ter de tudo um pouco, né? Até porque a faculdade é uma vitrine mesmo, né? Que te dá a possibilidade de te ver tudo, para depois você fazer uma escolha, né? E nem sempre é você que escolhe, é a vida que escolhe. Isso eu já vi acontecer, né? Eu lembro sempre de um aluno mais velho que a gente teve, que ele acabou indo para uma área que, em princípio, ele não gostava, mas surgiu uma oportunidade de emprego muito boa, e ele mergulhou. E hoje ele é apaixonado pela área que ele não gostava na faculdade. Mas é assim, ó. Hoje já peguei um amorzinho maior para linguagem, tá vendo? Que bom. Qual é a área que você se identifica? Ai, por enquanto eu tô gostando de áudio. Tá bom, vamos lá. Comecei agora, né? Mas tô gostando. Eu queria dizer que, assim, linguagem é um pouco do meu ponto fraco, porque eu gosto desde o começo. Uhum. Então, assim, queria agradecer muito pelos elogios que a gente está recebendo no chat. Queria agradecer muito a Ana Lara e a professora por terem nos ajudado a fazer esse seminário maravilhoso. Foi uma delícia fazer. Estou fazendo a clínica de diagnóstico em linguagem agora no 3º ano e está sendo muito gostoso. Então, realizar esse seminário contribuiu demais para... E estar vendo tudo isso na prática também contribuiu para o seminário, então foi uma ajuda recíproca. Então, fico muito feliz e só tenho a agradecer mesmo. Tá certo, muito bom, que bom. A ideia é essa, né? O seminário dos PET é para unir todos os alunos de todos os anos, né? Vocês convidam pessoas externas também, né? Pessoas externas podem também fazer, e é isso, é uma integração que acaba sendo muito boa. Nossa, fazia tempo que eu não participava do PET, né? Obrigada, Ana, viu? Obrigada, Ana Júlia e Ana Lara, né? Nós que agradecemos, professor. O PET está sempre de portas abertas para a senhora também. Ah, é só convidar, porque daí é o sempre uma contrário, eu preciso ganhar honra. convite, não posso chegar para, ô, Wanda, quero ir, não pode. É Não sempre pode. uma honra Tem que ser o receber a aluno, senhora. tem que ser o aluno. Então, acho que nós podemos encerrar. Esse seminário ele vai ficar disponibilizado no YouTube do PET Fonoaudiologia. E é isso. Muito obrigada pela participação de todos e uma boa noite. Tá certo. Boa noite, gente. Até mais, viu? Boa noite, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.